PCD MDFM UDD. Vota no primeiro quadradinho. Grandes linhas de governação da coligação PCD MDFM UDD. Política externa e cooperação. Fazer diferente. A nossa participação ativa nas organizações internacionais deve ser reforçada, preparando os nossos agentes diplomáticos da melhor forma para que eles possam ser mais atuantes. Nós temos necessidade de credibilizar o país no plano externo, nas Nações Unidas, na União Africana, noutras organizações internacionais que nos chamam valiosas para podermos avançar nesse processo de desenvolvimento, e isto obriga-nos também a usar os consulados honorários como forma de promoção do país no plano externo e de atração de investimentos. É evidente que tudo isto está relacionado com o que se passa no plano interno. Nós temos que nos credibilizar internamente, garantindo que os investidores eventuais possam vir ao país, mas a política externa deve servir justamente para lançar o nome do país no plano externo, atraindo investimentos. Nós entendemos que países como Angola, Portugal, que sempre nos ajudaram pelo nosso lado, vamos procurar que eles continuem a aumentar a sua ajuda. A União Europeia é algo que não pode ser posto de lado, porque também tem sido um grande parceiro do nosso país, e com tudo isso entendemos que este instrumento que é a política externa deve servir e deve estar posto ao serviço do país para o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Vota coligação PCD-MDFM-UDD. Fazer diferente. A diplomacia cultural é algo que nós entendemos que é importante. Nós podemos colocar no estrangeiro muitos aspectos culturais do país como forma de promoção do país, e tudo isso deve contribuir conjuntamente com as ações a serem desenvolvidas no plano interno para que o país saia dessa situação. Infelizmente, nós estamos neste momento com uma credibilidade muito baixa no plano internacional. O país, quer nas organizações internacionais, quer mesmo a nível bilateral, tem uma expressão muito reduzida, e não é credível em muitos aspectos, e tudo isso deve ser mudado, e é algo que nós consideramos no nosso programa do governo. Nós achamos que a participação do Presidente da República na definição da política externa é algo essencial. Ele deve ser também um agente promotor do país, porque é o mais alto representante do Estado nas relações internacionais, não pode ser de nenhuma forma posto à margem e deve contribuir com o governo, com os outros órgãos de soberania nesta luta pela promoção da imagem do país no plano externo, para que ela possa ser posta ao serviço do nosso desenvolvimento. Dito isto, resta-me fazer um apelo aos cidadãos eleitores. Venham eles de onde vierem, sejam eles militantes ou simpatizantes da coligação, sejam eles eleitores que não tenham partidos, que no dia 7 de outubro votem no primeiro quadradinho, isto é, votem na coligação PCD-MDFM-UDD. Vota no primeiro quadradinho. No dia 7 de outubro, São Tomé e Príncipe vai ter um novo governo. O governo da coligação PCD-MDFM-UDD. Não há dúvidas de que a situação do país está muito mal. Como exemplo, na semana passada não havia luvas, sabão, adesivo no Hospital Central. É triste esta situação. No que concerne à democracia, temos o pior governo que a República conheceu após a implementação do regime democrático em 1991. Não há liberdade de expressão,
medo tomou conta de toda a gente. Vivemos num autêntico clima de perseguição. Não há liberdade de imprensa. Muitos jornalistas são obrigados a omitirem a verdade e, de vez em quando, mentirem descaradamente para agradar o poder. O contraditório foi banido no nosso país. O governo, com sua maioria, assaltou os tribunais, um importante órgão de soberania. Em suma, a nossa democracia está em coma. No dia 7 de outubro, ela pode ser morta ou salva. A decisão é de todos nós. Por essa razão, votemos na coligação PCD, MDFM, UDD. Salvemos a democracia. A coligação PCD, MDFM, UDD é a única alternativa para São Tomé e Príncipe. Vota PCD, MDFM, UDD. Primeiro quadradinho, primeiro quadradinho. PCD, MDFM, UDD.